é um texto que muito nos faz lembrar de outra passagem bíblica, cujos elementos são muito parecidos, similares, sinônimos e em alguns momentos até idênticos. Nós nos posicionamos diante de um texto que é o findar, que é o terminar de uma obra literária maravilhosa, escrita por um homem totalmente apaixonado. O apóstolo, nesse momento ainda discípulo, João, vai terminar o seu evangelho com um versículo que grava, conquista, apaixona, toca e inspira qualquer cristão que se diz convertido verdadeiramente. Ele vai dizer o seguinte: cuido eu que tenha escrito os meus relatos, redigido os eventos que Jesus Cristo no seu ministério participou. Porém, se fosse eu redigir e escrever todos os eventos, todas as realizações que Jesus fez no seu ministério, acredito eu que não haveria papel no mundo suficiente para conter todas as obras maravilhosas que ele realizou e que eu pude ver. João era um homem apaixonado e os seus escritos, mostram isso. Me permita mais uma vez, peço licença, para fazermos uma ponte, um link, uma conexão, que será de suma importância para que a gente compreenda o que Deus quer falar conosco hoje aqui. Se nós viajarmos no sentido bom para Lucas capítulo de número 5, nós vamos entender e compreender o que tudo falei até aqui nesse momento. Lucas 5 é intitulado como a pesca maravilhosa. É um milagre que é realizado por Jesus na vida de Pedro e dos seus sócios que também eram pescadores. Quem me ouve diz amém. Amém. O interessante da pesca maravilhosa é que sim, concordo contigo, é um milagre. Não dá para dizer que não é. É impossível dizer que não é. As circunstâncias que cercam o relato de Lucas 5 apontam para a gente que é um milagre, que é um feito de Jesus Cristo, que toca a esfera sobrenatural e que, se não fosse assim, aquele quadro, aquele cenário não iria ser alterado. Você já sabe, mas não custa lembrar. Pedro tinha passado a noite toda com os seus amigos, pescando e, na verdade, tentando pescar, porque a verdade é que ele, mesmo tentando muito, não fez nenhum peixe sequer entrar nas suas redes. Quando Jesus aparece no outro dia, Pedro vira para ele e diz: ora, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Pescamos a noite toda, mas nenhum peixe sequer entrou nas nossas redes. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: então, como ainda você reconheceu, você admitiu, você assumiu que está nesse cenário, que está nesse quadro, que está nessa circunstância, então a gente vai fazer o seguinte: você vai pegar o barco e vai voltar para o mesmo lugar onde nada deu certo, vai pegar o barco, vai voltar para o lugar onde você foi humilhado, vai pegar o barco, vai voltar para onde o seu resultado foi zerado, porque eu quero mudar hoje o rumo da tua história, eu quero mudar o rumo da tua vida, e eu quero começar isso da melhor forma possível. Eu quero começar com um milagre, eu quero começar com o meu dedo tocando na tua vida e fazendo aquilo que não tem sentido acontecer. Então, a gente já aprende uma coisa: o milagre foi o pontapé, mas jamais podemos nós pensar que a nossa vivência com Cristo dependerá todos os dias de milagre, porque o milagre nesse relato, repito, foi apenas um pontapé. Pedro andou com Jesus por 2 anos e meio, aproximadamente, quase 3, mas a vida de Pedro com Jesus não foi uma vida de milagre todo dia. A vida de Pedro com Jesus não foi uma vida de milagre toda hora. A vida de Pedro com Jesus não foi uma vida de milagre em todo momento, porque o que forja um caráter cristão não é o milagre todo dia. O que forja o caráter cristão é viver princípio independente dos milagres. O que forja o caráter cristão não é depender somente da sobrenaturalidade, porque se a porta abrir, amém, mas ela pode ficar fechada. Se o celeiro for frutífero, amém, mas se ele for seco, amém também. Por quê? Porque nós não dependemos dos milagres que Deus realiza em nós. Há uma canção que diz que vivemos de milagre, mas eu quero acreditar que nós vivemos por princípio. Quem planta, colhe, quem planta, recebe, quem
quem planta é abençoado. E o milagre é consequência, o milagre é a naturalidade daquilo que se busca. Nós vivemos por milagre? Não, nós vivemos por princípio. Se o milagre acontecer, amém, mas se ele não acontecer, você vai estar sentado no mesmo lugar, levantando a sua mesma mão, abrindo a sua mesma boca e glorificando o nome de Jesus. E aí, Pedro vai dizer, já que não tem nada a perder, então vamos lá. A última opção de Pedro foi a melhor. Eu tentei tudo que eu podia, que eu conseguia e que eu era capaz. Mas como na minha capacidade não houve sucesso, eu vou na dependência do Senhor. Tem muita gente que deixa Deus para a última opção. Ainda bem que Deus não é vingativo. Tem gente que deixa Deus como a última escolha, você está entendendo, né? Mas ainda bem que Deus não é reativo. Sabe o que Deus está fazendo? Eu sou a sua última escolha? Beleza, eu estou te esperando. Mas quer saber? Larga tudo aquilo que você acha que é o certo, que é o correto, que deve ser feito. Porque eu vou pedir algo para você que não vai ter sentido para testar sua fé. Vou fazer você ir para o mesmo lugar onde você foi envergonhado e vou pedir para você lançar a rede do lado da direita. Se você acredita em mim, mesmo não tendo sentido, eu vou te honrar. Se você acredita em mim, mesmo não tendo nenhum sentido, eu vou te abençoar. Se você acredita em mim, mesmo não tendo nenhuma procedência lógica, eu vou ser fiel com você. Olha só como é que o texto é lindo, como o texto é necessário. Sabe qual foi a senha do milagre de Pedro? A senha do milagre de Pedro não foi lançar a rede para o lado da direita. A senha do milagre de Pedro foi obedecer a palavra de Jesus. Obedecer a palavra de Jesus é tão lindo e causa para a gente um efeito tão benéfico que só quem é crente vai vir comigo nessa concepção. Obedecer a Cristo é tão necessário que nesse relato de Lucas 5, eu entendo, não sei se você vem comigo. Se Jesus virasse para Pedro e pedisse para ele lançar a rede para cima, ele pescava peixe. Sabe por quê? Porque o segredo não estava no lugar onde ele ia lançar a rede. O segredo estava em ele obedecer a palavra. Quem obedece a palavra é abençoado. Quem obedece a palavra é honrado. Mas não tem sentido. Mas é aí que está. Deus gosta de agir assim. Não tem sentido para o homem, mas Deus já está guardando um milagre grande para você. Não tem sentido para o homem, mas Deus já está separando algo grande para você. Pode não ter sentido, mas Deus irá agir ao teu favor. Ou então fica nessa procurando sentido. Ou então fica nessa procurando sentido em tudo. Quem está comigo diz amém? Então Lucas 5 é a pesca maravilhosa, é um milagre. Mas eu estou aqui para te dizer, e por isso eu pedi licença no começo, que o objetivo de Lucas 5 nunca foi somente narrar um milagre. Se o objetivo, peço licença, de Lucas 5 fosse narrar somente um milagre, eu não sei você, mas eu tenho a certeza, a convicção plena, de que se o objetivo de Jesus na vida de Pedro era só realizar um milagre, ele tinha realizado o milagre e ido embora. Se o objetivo de Jesus na vida de Pedro era só encher o barco de Pedro de peixe, ele encheria, abençoaria e ia embora. O milagre de Lucas 5 não é um barco que se enche de peixe. O milagre de Lucas 5 é um homem soberbo, ignorante, prepotente, levado a entender que mesmo não tendo sentido, quando Deus fala, acontece. Em outras palavras, resumindo para você entender, o milagre de Lucas 5, sim, é a pesca. O milagre de Lucas 5, sim, é um barco que se enche de peixe. Mas o maior milagre de Lucas 5 é um coração vazio que se enche de propósito. O objetivo de Deus na tua vida não é só encher o teu barco. O objetivo de Deus na tua vida não é só te prosperar. O objetivo de Deus na tua vida não é só abrir porta atrás de porta. Por que, Otton? Porque o Lucas 5 vai deixar muito claro para a gente. Jesus vai abençoar a vida de Pedro, mas depois vai olhar para Pedro e vai falar: eu não quero mais apenas através de você realizar a pesca bem sucedida
de peixes. Eu quero, através de você, realizar a pesca bem-sucedida de homens. O que eu tenho para você não está no barco. O que eu tenho para você está na terra. O que eu tenho para você não está no mar. O que eu tenho para você está na terra firme. Mas então por que Jesus abençoa Pedro? Mas então por que Jesus realiza um milagre na vida de Pedro? É para testar, porque largar o barco cheio é muito difícil. Largar o barco cheio é muito complicado. Só que tem um porém: de nada vale ser abençoado no lugar que Deus não quer que você esteja. De nada vale prosperar no lugar que Deus não quer que você permaneça. Eu tiro você do barco cheio, te deixo de mão vazia, mas encho o teu coração de propósito. Muito mais vale um coração cheio de propósito do que um barco cheio de peixes. E a Bíblia vai nos levar a João 21 depois de 2 anos e meio. 2 anos e meio dá para mudar alguém? Dá. Ainda bem que você disse que sim. Isso quer dizer que você é crente. Não há coração petrificado que resista ao toque da graça de Deus. Não, Otto, mas é cabeça dura. Na Bíblia tem tantos que Deus quebrantou. Não vai ser esse que vai ser a missão impossível para Deus. Continua dobrando o teu joelho, continua orando, porque Deus, quando encontrar com esse cabeça dura ou essa cabeça dura, pode ter certeza absoluta do que eu vou te falar. Não vai precisar nem a mão dele não. Só o dedo da graça de Deus, quando tocar nesse coração, irá quebrantá-lo para a sua glória. Será um antes de Deus e outro depois de Deus. Deus não tem essa, irmão. Vai resistir. Não há ignorância que resista. Não há orgulho que resista, não há soberba que resista. Deus por esses dias vai tocar alguém pelo qual você tem orado. Deus por esses dias vai tocar alguém, você crê nisso? Pelo qual você tem intercedido. Ó, até da minha família, ó, até meu vizinho, ó, até meu parentesco. Deus não quer saber, Ele só quer saber de uma coisa: se você tem acreditado na mudança dessa pessoa. Deus por esses dias vai se encontrar com ela no tete a tete, vai ter um encontro individual. Você nem vai conhecer ela mais depois disso. Por quê? Porque o encontro com Deus vai ser definitivo. E a velha criatura vai ser mortificada. Um novo homem vai nascer, uma nova mulher vai nascer. E assim como Paulo disse, eu também quero dizer: agora já não vivo mais eu, o eu que era soberbo, o eu que era orgulhoso, o eu que era proprietante. E quem que está vivendo aí? O Cristo que encontrou comigo no caminho para Damasco, me rasgou meu orgulho, quebrantou meu coração. E hoje eu vivo uma vida nova em Cristo. Caminho por Cristo, vivo por Cristo, me sustento em Cristo, acredito em Cristo, adoro a Cristo e sei que Cristo realizou uma grande obra na minha vida. Otto, por que você tem tanta certeza que Deus vai fazer isso na vida da pessoa que eu tenho orado? Porque Ele já fez um dia na sua. Você não quer admitir? Eu admito por você. Eu era cabeça dura demais. Acredito que você também era. O período de trevas, que a gente acreditava no que a gente queria, que a gente olhava para o nosso próprio umbigo, que a gente era egocêntrico. Tem gente que está admitindo comigo, mas tem gente que ainda está um pouco trancada. Mas espera aí, eu vou te fazer lembrar. Lembra do passado, que você vivia por si só? Lembra do passado, porque você achava que não era dependente de ninguém? Aí Deus foi lá e tocou em você? Não. Deus foi lá e chacoalhou você, até você acordar para a vida e descobrir que a gente não vive por a gente mesmo. A gente vive na dependência da graça de Deus. Se não é a graça de Deus, a gente não tinha nem levantado hoje. É a graça que coloca ar nos seus pulmões, é a graça que coloca sangue nas suas veias, é a graça que coloca neurônio no seu cérebro, é a graça que coloca sustento nos seus pés, é a graça que te sustenta, é a graça que te vivifica, é a graça que te mantém de pé, é a graça que faz você prevalecer. Não é você, não se trata de mim, se trata de Deus com a tua graça nos mantendo de pé. João 21, 2 anos e meio depois, vem depois de uma noite de trevas. A noite de trevas onde Jesus é julgado. A noite de trevas onde Judas o trai. A noite de trevas, a noite onde foi realizada a última ceia. Quem está comigo diz amém? Para onde é que Pedro foi nessa noite? Qual foi o que marcou a vida de Pedro nessa noite? Negar 3 vezes aquele que o amava. Negar 3 vezes o homem que mais acreditava nele.
Jesus disse na última ceia: Pedro, antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. E assim foi feito. Quando o galo canta, é um choque de realidade. Pedro cai em si. Agora não tem como mais voltar. Eu já fiz a burrice. Eu já fiz o que não devia. E ainda repeti por 3 vezes. E o que acontece? O que a Bíblia vai dizer? Que Pedro fica desesperado. E o desespero de Pedro leva ele para onde? Para onde ele já vivia antes de Jesus encontrar com ele. Para o mar. O que Pedro diz? Eu vou voltar a... Irmão, eu vou falar uma coisa que não adianta. A lógica do reino não falha. Se você não aceitar o que Deus tem para você daqui em diante, você vai voltar a fazer o que você fazia até chegar aqui. Porque quando não, escuta o que eu vou falar. Quando não há busca por santidade, a única opção que sobra é o pecado. Quando não se pratica aquilo que fomos chamados para fazer, a gente volta para a mediocridade do que a gente já fazia. A gente jurou que não ia voltar, mas só sobrou essa opção. A gente jurou que não ia voltar a fazer, mas só sobrou essa opção. Mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Se a sua mente já tem feito você tentar lembrar das coisas que você fazia, dos erros que você cometia e dos meios que você frequentava, Deus hoje está te dizendo: tudo que era velho já se passou, eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer: virando-se-me para as coisas que estão atrás de mim, prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas eu sei aonde está, diante dos seus olhos, está na frente. Continua caminhando, continua persistindo, porque voltar atrás não é uma opção para quem um dia pegou no arado. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Deus te deu uma vida que vale a pena ser vivida. Você não vai ser feliz quando você tiver a conta bancária mais cheia. Você não vai ser feliz quando você tiver a estabilidade que o mundo tanto promete. Você vai ser feliz quando você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Fazendo o que Deus te chamou para fazer, você alcança a plenitude. As pessoas vão se perguntar: de onde é que vem esse sorriso? As pessoas vão se perguntar: de onde que vem esse semblante de realizado? E você vai responder: eu procurei nos meus prazeres, mas não achei. Eu procurei nos prazeres dos outros, mas também não achei. Eu procurei em muitos meios, mas não achei. O que é que você não achou? A alegria que só Deus poderia me dar e me deu. Agora que eu encontrei a alegria em Deus, já não tem mais outro lugar que eu consiga viver. Vou voltar a pescar. O que os outros vão falar? O que os amigos de Pedro vão falar? Vai não. Não vai não. Você passou 2 anos e meio com o homem mais inteligente, mais fantástico que já pisou nessa terra. E você vai voltar para aquele lugar desprezível? É isso que eles falam? O que eles falam? Se você vai, nós também vamos contigo. Porque Pedro tinha poder de influenciar. O líder dos discípulos era Pedro. A figura, a representatividade mais influente no grupo dos discípulos era Pedro. Então quando ele falou que ia pescar, os discípulos falaram: então a gente vai também. E qual é o problema disso, Otton? Tem que dar glória a Deus, porque Judas se matou. Pedro pelo menos estava tentando ficar vivo. Se ilude não, irmão. Alguém deve estar olhando para mim dizendo: pelo menos Pedro não se matou igual Judas fez. E tu acha que fugir do chamado é o quê? Continuar vivo? O recado que Deus tem para alguém aqui é muito simples. Tu tá achando que está vivendo, mas não está. Porque vida de verdade você só encontra em mim. As pessoas só pensam nos seus resultados. Deixa eu falar algo de Deus aqui, para quem está me acompanhando desde o começo da mensagem. Se Jesus só pensasse nos resultados de Pedro, ele não tinha pisado no barco de Pedro no dia mais terrível possível. Se Jesus tivesse afim só dos resultados de Pedro, ele tinha escolhido outro dia para encontrar com Pedro. Jesus escolheu o pior dia. E ele e olha só, eu quero crer que ele está fazendo isso com muita gente aqui. Tu está achando que não vai dar mais em nada?
Tu tá achando que já não tem mais luz no fim do túnel? Tu tá achando que a última palavra é do homem? Por quê? Porque você só está acostumado a ser cercado por gente que só estão perto de você por causa dos seus resultados. Só que Deus nunca foi assim. No dia que você está bem, Ele está contigo. No dia que você está mal, Ele não sai de perto. No dia que você está com um bom resultado, Ele está contigo. No dia que você não produz nada, Ele não sai de perto. No dia que você está feliz e alegre, Ele está contigo. No dia que você está depressivo, Ele não sai de perto. Ele é companhia, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pode ter certeza. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te deixar, Deus ainda está com você. Por quê? Porque o que te liga a Ele não é os seus resultados, o que te liga a Ele não é o interesse em cima daquilo que você pode produzir. Mais do que o teu serviço, Deus quer tua alma. Mais do que o teu trabalho, Deus quer tua vida. Mais daquilo que você pode produzir, Ele quer você, irmão. E eles estão pescando. Repita comigo agora. Vou aproveitar o gancho que o pastor citou, a importância da psicologia. E vou pedir licença para que você repita comigo um termo. E depois que você repeti-lo, eu vou explicar. E isso vai ser a parte final da nossa mensagem. Repita comigo, insight. Essa palavra, ela é de vertente inglesa. E ela tem a ver com mentalidade, mente. Mais especificamente com memória. Otto, me dá um exemplo porque eu estou viajando. É claro. Se você espirrar um perfume que você usava há 5 anos atrás, você vai lembrar de tanta coisa só pelo cheiro do perfume. Outro exemplo, se você olhar uma foto de 5, 6 anos atrás, e eu tenho certeza que se você não quiser, o Facebook fará isso por você, você vai lembrar de tanta coisa. Se você experimentar um prato de comida que a sua avó fazia, que o seu avô, enfim, pelo simples ato de mastigar e sentir aquele sabor, você vai lembrar de tanta coisa. Por quê? Porque apesar de ser um simples degustar, aquilo vai ativar em você, dentro da sua memória, vai desbloquear algumas coisas. Coisas que você vivia, mas não vive mais. Coisas que você vivenciava, mas não vivencia mais, porque o tempo se passou e as coisas mudaram. Quem conseguiu entender o que eu disse, diga amém. Ou seja, insights são sinais que nos transportam para o passado, mesmo estando no presente. E Jesus vai fazer isso, adivinha com quem? Pedro. Vai não, Otto. Vai. Lucas 5 e João 21 são textos espelhados. E eu não vou ser aqui apelativo em dizer que eu vou provar isso para você, porque já está na Bíblia. Como é que começa? Como é que começa esse exercício mental? Ora, você não lembra? Lucas 5, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Adivinha o que acontece 2 anos e meio depois? Pedro vai dizer, o texto vai dizer, e pescaram a noite toda, mas nada apanharam. Eu imagino Pedro olhando, refletindo, pensando e dizendo consigo mesmo: eu já vi isso aqui em algum lugar. Porque imagina você sendo um homem experiente na pesca, conhecendo o mar da Galileia como a palma das suas mãos, não conseguindo pescar nada. Muito estranho. E isso se repete. Espera aí, redes vazias, frustração, decepção, isso me faz lembrar de um dia. Mas tudo bem, vamos seguir. Alguém aparece na praia, você sabe quem é, né? Os discípulos sabiam? Você já vai entender, irmão. O que ele vai falar? Ei, vocês, tem algo para... Espera aí, eu já ouvi isso em algum lugar. Quando? Em João capítulo 6, quando nós estávamos doidinhos para liberar a multidão faminta, Jesus olhou para a gente e perguntou: vocês não têm nada para comer, para dar para eles? Mas tudo bem, deve ser coincidência, né? Vamos seguir. Pedro, ele está dizendo outra coisa. E o que ele está falando? Ele está pedindo para a gente lançar a rede para o lado da direita. Ah, não. Eu já ouvi isso em algum lugar. E de novo é a minha última opção. Então eu vou jogar.
Quando eles puxam, a rede está cheia. E Pedro vai dizer: eu sei quem está na praia. Jesus repetiu o cenário, Jesus repetiu o contexto, Jesus repetiu as circunstâncias, porque Ele ainda quer tratar algo comigo. Eu tentei me afastar dEle, mas Ele veio até a mim, porque ainda acredita que eu posso dar certo, ainda acredita e investe em mim. Eu tentei fugir das suas mãos, mas o laço da graça me alcançou e está me puxando de volta. Eu fui para longe, mas Deus foi atrás. Eu me afastei, mas Deus me encontrou. Eu quis ir embora, mas Deus me achou. Eu desapareci, mas Deus foi lá no lugar do anonimato, aonde ninguém queria ir, aonde ninguém queria me visitar, aonde todo mundo já me dava por morto, e falou: nesse eu ainda acredito, nesse eu deposito confiança. Eu vim aqui porque eu quero reatar algo contigo. Deus te achou hoje, viu? Você pensou que ia ficar assim, né? Não, eu vou sair e ninguém vai perceber. Ele percebeu. Eu saí e ninguém fez nenhuma ligação, ninguém mandou áudio de 3 minutos, é porque eu não faço falta. Tem uma mensagem de Deus para você. Você faz tanta falta que o tempo se passou, as energias suas se passaram, muita coisa mudou, mas Deus ainda está de braço aberto dizendo: quando é que você vai perceber que longe de mim você não consegue nada? Quando é que você vai perceber que longe de mim você não alcança a felicidade? Eu estou no mesmo lugar que você me deixou, eu estou no mesmo lugar que você me abandonou. Por quê? Porque eu não guardo mágoa. Eu sei que você foi pelo emocionalismo, eu sei porque você foi porque deu ouvido para quem não devia, mas eu permaneço no mesmo lugar. Eu estou aqui te chamando de volta. Eu acredito em você ainda, eu invisto em você. Aleluia, glória. Você deve estar perguntando: que valor que eu tenho? O que ele achou em mim? O que eu quero fazer não consigo, o que não queria acabo fazendo. O que ele viu em mim? Eu também não sei. Mas por algum motivo Ele está te chamando. Ele está dizendo: você é um filho que precisa de um pai. Aleluia. Você é uma ovelha desgarrada que precisa do seu pastor. Você é uma dracma perdida que precisa ser colocada na mão de quem sabe te dar valor. Você é um filho pródigo que trocou tudo, mas adivinha, assim como no filho pródigo, o pai vai quebrar o protocolo, mesmo sendo ancião, vai levantar da cadeira: eis que os meus olhos estão vendo, meu filho tinha sumido, mas voltou. Eu não vou esperar mais nada, eu vou correr ao encontro dele. Aleluia. Pedro vai pular na água e vai chegar na praia. Só que o texto vai dizer algo pra gente que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido. A Bíblia vai nos dizer que Pedro estava totalmente nu, e antes de pular na água, ele se abaixa. Isso aqui é muito lindo. Ele pega uma túnica, ele se cobre e ele pula. Muita gente deve estar pensando que isso não tem nada a ver. Mas se você for para a carta que Paulo escreve aos Colossenses, aleluia, Paulo vai dizer: revistam-se do amor. O amor é o elo perfeito. E o que a nudez de Pedro representa? Lembra do jardim do Éden? Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, pegaram folhas e se cobriram, porque a nudez deles
fazia-os lembrar do seu pecado. Eu sei que teve gente que já entendeu, mas eu vou explicar. Pedro nu, Pedro vestido. Pedro no pecado, Pedro perdoado. Pedro exposto, Pedro amado. Se eu fosse até Jesus do jeito que eu tô, não haveria misericórdia para mim, porque o meu pecado eu tenho certeza que Ele não esqueceu, mas eu tenho uma convicção: se o sacrifício dele tem poder, eu vou me cobrir para que o seu sangue me perdoe de todos os meus pecados. Que o sangue dele me deu? Livre acesso de novo. Que o sangue dele me deu? Direito de ser chamado de filho. Que o sangue dele me deu? Livre acesso ao Pai. Eu não valia nada, mas o teu sangue me perdoou das minhas iniquidades. A tua graça superabundou aonde o pecado havia abundado. Você pode ficar de pé glorificando o nome de Jesus? Meus irmãos, quem entendeu, diga amém. Então não perca o foco agora. Não perca o foco agora. Quero fechar isso aqui com chave de ouro. O texto vai dizer que quando Pedro chega até Jesus, lembra do insight? Lembra? Pois é. Na noite em que Jesus negou Pedro, havia uma fogueira acesa no pátio do templo, porque a noite era extremamente fria. Jesus estava em volta de uma fogueira quando Pedro terminou de se secar e se aproximou dele. Você deve estar pensando: por que Jesus vai fazer Pedro lembrar do erro dele? Para jogar na cara dele? Jesus não é homem. Jesus faz a gente lembrar dos nossos erros para a gente descobrir que a gente não é mais limitado a eles. A gente era preso pelo pecado, mas agora estamos ligados ao altar. O pecado que nos condenava agora foi mortificado. O pecado que nos condenava agora foi anulado. Nós estamos andando agora pela graça. E agora acaba por aí, ó? Não, agora vem a parte principal, você lembra? Jesus fala oi para Pedro? Resumindo. Jesus cumprimenta Pedro? O texto vai dizer que Jesus cumprimenta Pedro? Acredite você se quiser. Jesus começa a conversa com Pedro perguntando para Pedro se ele Eu quero que você experimente começar uma conversa com alguém desse jeito. Tem que estar muito mesmo, né? Posicionado. Experimenta começar uma conversa com alguém perguntando: tu me amas? Ah, Otto, mas é diferente. Ah, concordo contigo. Por que é diferente? Porque Jesus e Pedro já eram velhos conhecidos. Pedro, o negócio é o seguinte: hoje eu quero saber o que te liga a mim. Se o que te liga a mim é amor, tu nunca mais vai botar a planta dos seus pés nesse barco podre de madeira. Tu nunca mais vai viver na turbulência do mar. Tu vai pegar o que eu tenho para você, e a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você nunca mais vai voltar a fazer o que você fazia. Você vai fazer o que eu haverei de colocar nas suas mãos para fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque está virando moda ter um comportamento cuja a objetividade está ausente. E se tem uma coisa que Jesus era e ainda é objetivo. Hoje a gente vai botar o preto no branco. Se você me ama, a gente continua. Se você me ama, vou contigo até o fim. Se você me ama, o pecado vai ser apagado. Se você me ama, não sei quem recebe essa palavra, o teu passado eu vou jogar no esquecimento. Se o que liga você a mim é o amor irá vencer. Aí Pedro vai: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Olha para o meu dedo. Isso aqui faz lembrar você de alguma coisa? Peraí. Ô glória.
para cada vez que eu te rejeitei, tu se reapresentou para mim, mesmo eu não merecendo. Você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Resumindo na linguagem de hoje, você me ama? Então ame as pessoas. Por quê? Por que, Jesus? Porque agora você está me vendo, mas já já eu vou subir para o meu Pai, e quando eu subir você não vai me ver mais. Como é que tu vai provar que me ama não me vendo, se quem você vê você não consegue amar? Está acabando, Otto? Tá. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, eu quero terminar o texto, essa é a última parte. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, ô Pedro, um dia você era jovem, né? Um dia você era moço, e quando você era moço era uma beleza. Você vestia a roupa que você queria, e você ia para o lugar que você queria. Era uma beleza, não era? Mas a idade está chegando, né, filho? Um dia você vai ser velho. E eu não estou falando velho com 40 anos não, Pedro. Eu estou falando velho com força, porque tem gente com 40 que acha que a vida já acabou. Estou falando que você vai ser velho com força. E quando você for velho, você não vai conseguir se vestir sozinho. Alguém vai te vestir e vai te levar para o lugar que você não quer ir. Alguém sabe do que Jesus estava falando? Do dia em que Pedro iria morrer. E é com esse dia que eu termino a minha palavra. 70 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma. E culpa quem? A igreja. Quem era o principal representante da igreja naquela época? Pedro. O apóstolo Pedro era uma grande liderança. Depois, é óbvio, é claro, da base, da rocha, Jesus Cristo, sem a qual a igreja não sobrevive. O que aconteceu naqueles dias? Nero pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Na porta de quem que bateram naquele mesmo dia? Do apóstolo Pedro. Quando Pedro abre a porta, eu conjecturo. Aí Pedro, era você que andava com ele? Opa, o que você perguntou? Era você que andava com ele? Peraí, repete. Era você que andava com ele? Não, só mais uma vez para confirmar. Era você que andava com ele? Isso me faz me lembrar de uma coisa. Na noite em que eu cometi a pior burrice da minha vida, fizeram exatamente essa pergunta. Só que naquela noite eu era um menino, mas hoje eu sou um homem. Sim, eu sou o homem que andava com ele, e eu sou o homem que prega em nome dele. Quer saber? Pode me levar, porque ele falou que esse dia chegaria. Aí ele leva Pedro para a cela, leva Pedro para a prisão. Quando chega o dia de Pedro morrer, conjectura, mas não vai quebrar o sentido da história. O carrasco chega na porta de Pedro, cobre a sua cara com 2 furos nos olhos, como era de praxe. Pedro vai sair sendo guiado por ele e vai ser levado para fora. Você já saiu de um lugar muito escuro para um lugar muito claro rapidinho? A sua visão tem que demorar para se acostumar. Eu imagino Pedro saindo e esfregando seus olhos. Por quê? Porque quando eles saíram, o carrasco tirou a fenda que estava nos seus olhos. Aí quando Pedro vai aguçar a sua visão, ele não vai enxergar nada, só uma coisa. Alguém sabe que coisa é essa? Uma peça de madeira transversal, que nós lindamente chamamos de cruz. Uma peça horizontal e uma peça vertical. Aí eu imagino, Pedro vai começar a se emocionar, Pedro vai começar a chorar. O carrasco já estava acostumado com aquilo, né? Aí eu imagino ele dizendo, você está chorando? Deveria ter pensado nisso antes de fazer o que você fez. Você está chorando? Você deveria ter se pensado nisso antes de botar fogo em Roma, igual você fez, igual a igreja fez. Eu só estou aqui para cumprir ordem, hoje eu vou ter que te matar. Ô carrasco, você acertou no fato, mas você errou no motivo. Eu realmente estou chorando, mas quem foi que te falou que eu estou chorando de medo? Quem foi que te falou que eu estou chorando de tristeza? Ah é? Então por que você está chorando? Eu estou chorando porque quando você tirou a fenda dos meus olhos, você lembrou o que Cristo fez com a minha vida. Ah é? E o que ele fez? Antes eu andava em trevas, ele veio e me fez andar na sua maravilhosa luz. E quando você teve visão, o que você viu? Quando eu tive visão, eu não vi palácios. Quando eu tive visão, eu não vi dinheiro. Quando eu tive visão, eu não vi prazeres. Quando eu tive a visão, eu só vi isso que eu estou vendo agora. Uma peça de madeira. Para vocês é morte, mas para mim é vida. Para vocês é perdição, mas para mim é salvação. Para vocês é eu acabar de tudo, mas para mim é eu regenerar. Quer saber? Me mata logo de uma vez, porque quanto mais rápido você me matar, mais rápido eu vou encontrar com Jesus de novo. E quando eu encontrar com Jesus de novo, eu vou falar o seguinte para ele: Jesus, pode passar a eternidade perguntando se eu te amo, porque de tanto te amar, entreguei o meu bem maior, a minha vida, por amor a ti. Agora sim, quem se sentiu tocado por essa palavra hoje e de alguma forma está
voando na vida, não sabe